Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Propósito de Deus nos traumas e nas dores. Qual que é o versículo que nós vamos trabalhar? Nós temos Gênesis 45, 5, tá? Que ele fala assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Eu queria colocar aqui, cara, uma questão que muitas vezes as pessoas reclamam de dor, né? Essa dor que eu tô com ela, dor violenta e tal. Então, Deus, a dor é uma bênção na sua vida, tá? Dor é bênção. Porque através da dor você vai detectar então problema no seu corpo. E detectando, você vai sarar, né? Você vai no médico, você toma um remédio. Então, se não tivesse a dor, como é que nós íamos saber se nós estamos com um problema em algum organismo nosso? Já pensou se você, né, tivesse lá um osso quebrado e não doesse? Depois a coisa inflamava lá e você ia ver, o trem já estava pior, né? Então, a dor é bênção. Como nós vamos ver hoje sobre a questão de José aqui, que ele sofreu essa dor de estar longe da família, de ter passado por um processo muito difícil, mas ele colocou isso como bênção na vida dele. Deus tinha um propósito, né? Muitas vezes a gente está entrando no deserto, está no meio dele ou está saindo, né? São situações que nós passamos, mas nós temos que louvar a Deus, que muitas provações é para Deus te abençoar lá na frente, trabalhar, te moldar, não é? Fazer de você um vaso novo. Então, muitas vezes você está reclamando aí, eu estou passando por isso, eu estou com esse espinho na carne, eu estou sentindo essa dor. Olha, coloca isso tudo como bênção na sua vida, tá? Então, a dor muitas vezes é bênção. É Deus trabalhando com você para lá na frente você poder dar fruto, poder ser bênção na sua família, ser bênção na igreja. Então, faça uma reflexão nisso aí e preste atenção naquilo que vamos falar aqui sobre esse texto. E é interessante que nós já temos uma telespectadora que quer falar conosco. É a Fernanda Silva Miranda, daqui de Belo Horizonte. Muito bom dia, Fernanda. Seja muito bem-vinda ao De Tudo Um Pouco. Fernanda? Bom dia. Dá para aumentar um pouquinho mais, gente, o retorno dela? Não está dando para ouvir. Fala um pouquinho mais alto, Fernanda, por favor. Bom dia. Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada. Você Eu quero desejar um bom dia para vocês aí, assisto sempre o programa. Que bom. Amém. Sabe? E o que me leva a participar do programa é porque eu tenho 35 anos. E há 3 anos atrás eu sofri de uma síndrome do pânico, estresse e depressão profunda. Certo. Foi esse o diagnóstico que os psiquiatras, psicólogos me deram. Então hoje eu tomo antidepressivo, tomo remédio para dormir. Então assim, mas esse não acabou. Eu ainda sinto, eu tenho um grau a mais de ansiedade que as outras pessoas. Certo. Eu sou muito ansiosa. Então às vezes eu sinto tanta ansiedade, que os meus pés eles gelam o meu corpo. Ele fica tipo formigando, sabe? Assim, eu sou evangélica também. Minha pastora, ela fala também que é muito pelo lado espiritual. Então, assim, às vezes eu fico desesperada sem saber o que fazer. Certo. Porque há 3 anos eu busco tanto de Deus, sabe? Para que Ele me cure dessa depressão, desse estresse, desse pânico. Aí, até outro dia eu vi uma moça aí falando que ela foi curada do pânico. Certo. A psiquiatra até falou para ela que pânico não tem cura. Né? Então, assim, é muito difícil. Eu falo assim, para as pessoas que passam pelo que eu passo, sabe, que é muito difícil, eu não desejo para ninguém isso que eu passo. É muito ruim. Certo. Igual mesmo, quarta-feira eu estava no meu trabalho, me deu uma crise tão forte que eu não pude controlar. Eu tive que chamar minha patroa, tive que ir embora para casa. Certo. Então, assim, eu tomei vários remédios antidepressivos,
que eu cheguei a ficar sonolenta. Ok. Dormi muito, aí eu acordei melhor. Mas assim, a minha vontade mesmo era de fazer coisa ruim comigo. Mas no meu coração, Deus ele falar comigo, você vai só dormir, mas não vai te acontecer nada. Certo. E assim, eu queria seu conselho, sabe? O que eu faço? Entendi. Você hoje está com 35 anos, Fernanda? 35 anos. Tá certo. Nós vamos estar conversando aqui. Eu quero agradecer você por ter ligado, né, por abrir o seu coração aqui. E continua ligadinho aí na telinha, porque nós vamos estar conversando a respeito do que você compartilhou, tá? Acho vocês super legais. Que bom. Deus abençoe você, minha querida. Amém. Um beijo. Fernanda, eu quero falar para você o seguinte. Nós respeitamos os profissionais da saúde, né? E todos os diagnósticos que a medicina estabelece. Mas nós temos visto muitos milagres do Senhor acontecendo na vida de muitas pessoas que viveram e conviveram com um quadro semelhante ou pior que você está vivendo, né? Então, assim, nós temos visto os milagres acontecerem através do poder do Senhor e da manifestação da sua graça diante dos seus filhos. Então, o que eu posso dizer para você? Procure a Clínica da Alma, né? Deus tem nos dado muita graça para a gente tratar com essas situações e a equipe que Deus nos deu, que eu sempre falo, reafirmo e todas as vezes forem necessárias eu quero reafirmar isso. É uma equipe assim abençoada. Eu sou privilegiado, nós aqui como pastores somos privilegiados de ter uma equipe tão competente no reino do Espírito e também competente nas suas formações para poder ajudar todas aquelas pessoas que Deus tem confiado às nossas mãos. Então, o que eu posso dizer para você, nos procure, né? Nós vamos colocar aí o nosso endereço, onde a Clínica da Alma funciona. Nosso horário é das 8 horas da manhã às 18, então você pode ir qualquer horário que você tiver disponibilidade dentro desse horário de funcionamento, para você poder preencher ali uma ficha de avaliação, uma ficha de aconselhamento que nós temos, e que aí depois nós vamos entrar em contato com você, fazer o agendamento para que você esteja conosco. Então, assim, nós temos visto pela bondade do Senhor, é só pela bondade dele, né? E não temos poder em nós mesmos, tudo vem do Senhor e do seu Espírito, né? Nós temos visto muitas pessoas serem livres da depressão, livres da ansiedade, pessoas que já tiveram várias situações aí de tentativas de suicídio, né? E pela graça do Senhor foram restauradas e transformadas e hoje estão vivendo uma vida aí para a glória do Senhor. Então, nós convidamos você a estar lá. Você não precisa ligar para agendar, você pode ir direto dentro desse horário, né? Inclusive no horário do almoço que nós não fechamos, para você preencher essa ficha, vai deixar conosco lá e aí depois nós vamos entrar em contato com você para agendar então um dia que você vai ser ministrado, tá bom? Faz isso, esse é o conselho que eu posso te dar, né? Por aqui pela TV poderia dizer talvez faz isso, faz aquilo outro, mas a gente sabe que isso é muito superficial e a gente precisa entender todo o processo da sua vida, desde o relacionamento com seus pais, a gente precisa ter um entendimento geral para a gente poder então te ajudar com mais eficácia, tá bom? Agir na raiz do problema, né? Isso, exatamente. Pastor Rogerinho, vamos lá, dor é bom? Dor é bom? Sim. Ai, que bom! Mas a dor no sentido físico, Carol, ela realmente nos alerta de que tem algo errado. Certo. Né? E ela também age como uma defesa do próprio organismo. Então, existem inclusive pessoas que não conseguem, que não sentem dor. E essas pessoas, elas precisam viver dentro de muitos cuidados, porque elas não percebem quando elas estão se machucando ou quando se cortam. A sensibilidade, né? Exatamente. Então, Deus, quando Ele preparou o nosso corpo, né? Ele preparou o nosso corpo
de uma maneira totalmente interligada, né? E a dor faz parte desse processo de alerta e defesa que nós temos de uma maneira instintiva. Então, a dor é uma mensagem que o nosso cérebro recebe de que alguma coisa não está boa em determinada região do nosso corpo. Certo. Né? E aí nós vamos ou então evitar aquilo ou tomar precauções para acertar aquilo que não está de acordo. Agora, no sentido emocional, muitas vezes a dor ela também tem essa conotação. Ela vai nos mostrar que de alguma forma e de alguma maneira algo não está certo ou não está como deveria estar. Certo. Né? Que existe algo que não é exatamente como deveria ser. Então, de acordo com o nosso padrão, de acordo com aquilo que nós esperamos, de acordo com a nossa expectativa, de acordo com a nossa necessidade. Então, um punhado de situações podem gerar essa dor emocional. Agora, no sentido geral, essa dor, principalmente essa dor emocional, ela tem propósitos. E é muito interessante porque quando o pastor Guerra falou, né, que no deserto você pode estar entrando no meio ou saindo dele, né? Normalmente, quando a gente passa por uma situação de dificuldade e a gente está visualizando aquela situação de dificuldade, normalmente nós não entendemos o propósito daquela dor e daquela dificuldade. Pastor, segura essa fala aí, por favor. Sim, senhora. Eu já até anotei para a gente não esquecer. Ok. Porque a gente está com uma telespectadora aqui que quer falar ao vivo conosco. Ela não quer se identificar, mas ela quer compartilhar algo que ela está vivendo. Então, muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Olá. Boa tarde, querida. Deixa eu te falar, eu vou me identificar como amiga, certo. Mesmo porque minha família, meu problema foi em família e pode ter membros da minha família assistindo o programa. Ok. Quando eu era criança, eu escutei várias vezes essa palavra burra. Você é muito burra, você é muito ignorante. E eu cresci, às vezes, escutando isso. Certo. Quando eu estava próximo dos 15 aos 17 anos, né, mesmo adolescente, jovem, eu escutava muito a minha mãe falar: você é muito burra, sua cabeça amarrada, sua cabeça blindada. E isso causou um trauma muito grande que eu voltei a estudar várias vezes e não consegui. Entendi. Hoje, para a glória de Deus, eu sou cristã hoje, né, me casei com um homem de Deus, eu voltei a estudar. Eu estou até cursando um curso de Direito. Bênção. Só que eu eu tenho um mês que eu estudo. Eu sinto que essas palavras ainda, elas afetam muito a minha mente, porque ontem, essa semana, nós estamos em semana de provas, ontem eu parei para estudar e eu entrei num estado de ansiedade, um estado de preocupação tão grande que eu não dei conta de concentrar na matéria. E as minhas últimas provas, meus resultados não foram bons. E eu sinto que afetam muito a minha mente até hoje, mesmo com quase 30 anos de idade. Eu ainda sofro ao lembrar dessas coisas, né? Embora eu já perdoei a minha família e tudo mais, mas eu ainda sofro por lembrar. E eu sempre, quando eu penso que eu posso dar conta, vem uma pressão psicológica em mim que me faz desistir. E eu estou a ponto de desistir do curso, porque eu ainda carrego essa marca, né, que eu sou incapaz de executar esse curso. Entendi. Querida, eu quero agradecer por você ter ligado, né, aberto seu coração, compartilhado. Nós vamos estar conversando a esse respeito e você continua aí ligadinha pela TV para estar recebendo aí essa ministração aí pro seu coração, tá? Obrigada, e eu amo vocês fazem parte da minha vida. Amém. Assisto esse programa diariamente. Amém. E ele tem sido fundamental para a minha libertação. Amém. Amém. Deus abençoe e um beijo grande. Amém, tchau. Amém.
pastor Guerra quer falar, mas eu vou... Deixa eu só dizer uma coisa para o nosso telespectador e minha irmã que não se identificou. Tem duas coisas determinantes que acontecem na nossa vida que firmam essas imagens falsas dentro de nós. Primeiro, são palavras que nós ouvimos. Então, por nós ouvirmos, no seu caso específico, você ouvir na sua infância durante muito tempo essa palavra que você é burro, que você não vai dar em nada, que a sua mente é atada, bloqueada, incapaz. Então, a gente começa a ouvir certas coisas. E a segunda coisa que vem fundamentar uma imagem falsa a respeito de nós mesmos são as experiências. Então, primeiro começa com palavras e a segunda coisa são experiências. E essas experiências vão fortalecer as palavras que nós ouvimos. Tipo como? 12, 13, 14, 15 anos de idade, você já começa a ter dificuldades, muitas vezes no ambiente dos estudos. Você vai crescendo 17, 18, 19 anos de idade, você começa a tentar alguma coisa, não dá certo, você faz alguma coisa e de repente dá tudo errado. Então essas experiências vêm o quê? Solidificar aquelas mensagens que você recebeu desde pequena. E aí a gente começa a achar assim, puxa, não é que a minha mãe tinha razão mesmo? Não é que o meu pai tinha razão mesmo? Eu não consigo fazer nada. Então, não consegue, por exemplo, passar por média sem precisar fazer a recuperação, né, a segunda prova, o exame especial. Enfim, são situações que de repente começa um negócio não dá certo, de repente tem problemas no relacionamento, a área emocional. Então, o que aconteceu? Foi criada uma imagem falsa a respeito de você mesmo. E, o pior de tudo, nós acabamos acreditando, né, que realmente eu sou isso ou eu tenho essa dificuldade. Graças a Deus, como você falou, você entende que você já perdoou, mas ainda essas vozes ecoam dentro de você. E isso precisa acontecer uma ministração na sua vida para quebrar isso, essa imagem falsa que foi levantada. E muitas vezes essa pessoa que se tornou um agente de maldição, não é? Essa pessoa ainda está no trono do nosso coração, mesmo que você já tenha perdoado, mas quando você se depara com essas mensagens, essa pessoa, ela automaticamente ela é linkada, né? Então muitas vezes essas pessoas, elas ocupam um espaço além do normal dentro de nós, que precisa ser quebrado, que precisa ser destruído, né? Então você precisaria passar por uma ministração, né, para que essas mensagens, essa pressão que gera dentro de você, que muitas vezes tem pessoas que têm sudorese, quando chega em momentos que depende só dela, não é? E vem essa sudorese que começa a vir, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Tem pessoas que têm problema estomacal, tem outros que tremem as pernas, tem gente que não dá conta muitas vezes de sair da cama diante de situações assim. Então você está um mês estudando e já começou a pensar em abandonar e sair disso porque você está se sentindo pressionado. E é essa pressão que precisa ser drenada e precisa ser resolvida. E é bom também que é esse limite, essa dor, Isso. porque alguma coisa tem que ser trabalhada, mesmo tendo liberado esse perdão. E eu falo, pastor, que pessoas são instrumentos. Você pode ser um instrumento de bênção ou pode também ser um instrumento de ferida. Exato. E, infelizmente, muitas vezes, aquelas pessoas que são referências para nós ou que são autoridades sobre a nossa vida, muitas vezes são muito usadas para ser um instrumento de ferida na nossa vida. Então nós temos que tomar muito cuidado, a gente com os outros, e saber porque o diabo ele não é bobo. Ele não vai pegar uma pessoa que não é uma referência para você para falar. Se você me falar que eu sou burra e você não é importante para mim, então esse problema é seu. Agora, alguém que tem um significado para mim, quando ele fala, aquilo pesa. E a gente tem mais uma outra telespectadora que quer falar conosco, não quer se identificar, quer compartilhar também algo que está vivendo. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, querida. Obrigada. Vocês me desculpem, eu não quero me identificar para que os familiares não fiquem me criticando. Mas assim, eu tenho 47 anos. E desde a minha infância eu tenho problema porque meu pai era alcoólatra, ainda é, né? E
o que o vício do álcool fazia com ele seria o mesmo que a cocaína, não sei, essas drogas fazem hoje com as pessoas, porque ele chegava em casa, ele quebrava tudo, a minha mãe pegava, a gente saía correndo e ia para casa do vizinho. Depois, mais tarde, eu sofri, um período talvez de 6 a uns 10 anos, uma pessoa que eu gostava muito, era o meu padrinho, e ele me molestava, e eu não tinha coragem de falar nada, porque eu gostava dele como figura paterna. Certo. Então, assim, eu tinha medo ao saber, assim, agora minha tia levantou, vai ter aquele mesmo processo, ele vai me chamar para a cama e ele vai, né, fazer essas coisas. Eu ia com medo, mas ia. Certo. E mais tarde eu sofri um abuso, uma pessoa entrou dentro da minha casa e para não machucar o meu filho, estávamos nós dois sozinhos, eu preferi ser abusada. E a minha vida, no decorrer da minha vida toda, desde a infância, foi sempre isso. Então, assim, era vendo meu pai e minha mãe brigar, depois meus pais se separaram, a minha mãe cuidou de 4 filhos sozinha, né? Então, eu tive que ir trabalhar muito cedo. Eu cresci totalmente tímida, eu não abria a boca, eu não falava, eu era uma pessoa eu me sentia muito feia também por causa da nossa condição financeira, porque aí mudou toda a estrutura da minha casa, né? Meu pai largou, eu tinha um avô que era médico, deu uma oficina para o meu pai vendia tudo, acabou com a oficina, a minha mãe teve que trabalhar de lavar e passar para cuidar dos 4 filhos, e aí meu pai ainda vendia as coisas dentro de casa, até eles se separarem. Então hoje eu não como feijão porque o sangue que eu vi meu pai caindo bêbado em casa, eu estava comendo feijão na época, eu não, hoje eu vejo feijão, eu tenho aquela lembrança de medo. Entrei numa síndrome de pânico, isso que a primeira moça falou, assim, é o que eu sinto. Hoje eu estou na cama com medo, com síndrome, já pedi muita oração, tem pessoas orando por mim, eu não, um grau de ansiedade muito grande, os meus pés batem, eu dormindo os meus pés batem. E assim, eu faço tratamento, tomo medicamento desde 2005, tem uns livros que o médico me passou falando, você não vai morrer, mas a síndrome não tem cura. Eu já tentei ir na clínica da alma, mas eu não consigo andar sozinha. Eu tenho medo, tenho fobia de pessoas também. Então, assim, se for pessoas, as poucas, de confiança, eu consigo estar perto. Se for muitas pessoas, me dá medo, eu tenho que voltar e vir para a cama. E ao mesmo tempo que eu estou em casa, numa família de espíritas, de católicos, quando eles têm algum problema, eles ligam para mim para eu orar. Então, jogam muita responsabilidade em cima de mim e às vezes as pessoas falam assim, algumas pessoas não oram não, porque é pesado. Mas aquele sentimento de amor ao próximo é muito forte dentro de mim. Se algum de vocês falarem perdi um ente querido, para mim é uma tristeza tão grande, mesmo sem eu conhecer, que eu fico dias pensando naquilo, Deus abençoa aquela pessoa e tudo. Então, assim, será que eu nasci para sofrer? Será que é isso que Deus quer para mim? Assim, eu tenho que passar por isso. Certo. Porque eu fui assim, separada ali no meio da minha família. A minha mãe faleceu, ela aceitou Jesus. Sabe, nós fizemos, eu fui falando, ela aceitou Jesus, a minha mãe era espírita, meu avô aceitou Jesus, Dona Glória, eu creio. Meu marido não aceitou Jesus e ele não aceita as coisas, assim, é como se eu fosse a mãe do meu marido, sabe? Então, assim, a sogra que não aceita que o filho dela aceite Jesus porque eles são católicos. Estou passando por uma barra muito grande e às vezes eu fico pensando, vou largar tudo e vou morar sozinha. Eu tenho um filho de
17 anos que infelizmente sofre a consequência disso. Ao mesmo tempo, eu tenho dó do meu marido. Eu já não sei assim, se aquilo é amor, se aquilo é pena, mas eu tenho dó dele. Então, assim, às vezes vem aquele sentimento de querer me matar, às vezes vem o sentimento de dormir e não acordar nunca mais. E assim, eu não sei o porquê que eu passo isso a vida inteira, estando na presença de Deus, orando. Eu falo, dizem, o Espírito Santo estando comigo, eu não vou sentir medo, eu não vou estar sozinha. Mas eu peço, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é tomar a presença do Espírito Santo. Por que que eu sinto esse medo? Sabe? Eu queria que você falasse alguma coisa para mim, assim, que pudesse me dar um encorajamento. Eu preciso disso. Eu me sinto sozinha, solitária. Eu me sinto triste. Eu acordo triste. Eu durmo triste. À noite eu tenho pesadelos. Certo. E assim, o que eu poderia fazer? Sabe? E agradeço muito a Deus, porque vocês são minha companhia. Amém. Eu ligo a televisão, eu oro, eu ligo a TV e ouço vocês. Amém. Sabe, todos os dias. Vocês são a minha companhia. Eu sinto bem, eu sinto como se eu estivesse assim, carregada no colo por cada um de vocês. Amém. Por isso eu louvo muito a Deus pela Rede Sub e pela vida de vocês. Amém. Muito obrigada por me ouvir. Querida, queremos agradecer por você ter ligado, aberto o seu coração. Sinta-se amada também por nós, né? E nós vamos estar conversando aqui a respeito do que você compartilhou e você fica ligadinha pela televisão para a gente poder estar batendo um papo aqui sobre tudo que você compartilhou. Deus te abençoe grandemente. Olha, Carol, é uma situação que a gente percebe que tem várias, né, direções, né? E várias nuances dentro desse contexto. Então, é importante que você seja fortalecida, minha irmã, no Senhor. Você já teve vontade de ir à clínica e não conseguiu. Mas agora nós vamos liberar uma palavra, você vai conseguir chegar lá, em nome de Jesus. Porque realmente você precisa ser ministrada, ajudada. Há muitas coisas que envolvem a sua vida, as questões pelas quais você passou, as situações em que você está inseridas nela. Isso precisa realmente ser tratado. E Deus, Ele tem algo especial para você. Deus não te fez para ter uma vida de segunda categoria. Igual você não usou essa expressão, mas foi esse o sentimento, né? Eu vou viver a minha vida inteira assim, sofrendo? Não. Deus tem algo além disso para você. Deus quer fazer com que você viva a vida que Ele pagou um preço para você viver. Jesus não morreu na cruz para que você sofresse aquilo que Ele já sofreu por você. Ele já fez o sacrifício que você não precisa fazer. Então, entenda isso. E, em nome de Jesus, você vai conseguir chegar para ser ajudada, ser ministrada e ser cuidada pelo Senhor. Não sei quem que o Senhor vai usar para ministrar sobre a sua vida. O importante não é quem Ele vai usar. O importante é que Ele está disposto a usar alguém. E é isso que vai fazer a diferença. Agora, uma coisa interessante, Carol, vou aproveitar o gancho e voltar naquilo que eu estava falando antes, né? Porque a gente, muitas vezes, está numa situação, num deserto, e fica sem saber, né? Como o pastor Guerra falou, você pode estar entrando, pode estar no meio ou pode estar saindo. E quando, na maioria das vezes, nós estamos entrando ou até mesmo estamos no meio de um deserto, fica difícil a gente entender o propósito daquele deserto. A menos que Deus especificamente nos fale, fica difícil diante das circunstâncias, diante de tanta dor, a gente conseguir entender qual é o propósito ou o bem que aquilo vai gerar.
tanto em nós quanto nos outros que estão ao nosso redor. Então, a maioria das vezes, nós vamos conseguir enxergar alguma coisa, né, boa ou alguma coisa que possa resultar de bom do processo de dor, de um processo de deserto, de uma aflição, quando a gente está tendendo para o fim, que a gente já pôde ter uma visão mais ampla daquilo que nós já passamos e começar a fazer algumas aplicações mais práticas daquilo. Em outros momentos, nós vamos sair do deserto e mesmo saindo do deserto, ainda não vamos entender ou ter uma revelação que nos satisfaça. Porque muitas vezes a gente pode até ouvir para que aquilo nos serve, mas aquela justificativa não nos satisfaz plenamente. Entendi. Então, essa é a experiência da maioria das pessoas, essa é a experiência que eu já passei em determinadas situações da minha vida. Tem coisas na minha vida que eu até hoje viro e falo assim, Senhor, eu ainda não entendi tudo ou não ainda consegui enxergar todos os propósitos. Vejo alguma coisa? Sim, mas ainda que eu veja alguma coisa, eu ainda olho e falo assim, mas o Senhor poderia ter tido um outro processo para me ensinar isso, que não fosse tanta dor, que não fosse tão difícil. Sim, mas então eu chego à conclusão, né, nesses meus pensamentos, na minha conversa, mesmo? Eu comigo e eu com Deus, assim, Senhor, então o que eu posso entender é que essa situação, e o Senhor permitiu que ela acontecesse desse jeito, não foi somente para isso, tem algo além disso, né? E muitas vezes esse além disso não significa apenas algo para nós, mas também para os outros. Com certeza. Quando eu estava começando a falar, veio a palavra da minha mente com relação à semente. Se a semente ela não morrer, ela não vai conseguir virar uma planta, crescer e frutificar. Se ela não morrer, ela vai ser só uma semente. Mas se ela morrer, ela vai gerar muitos frutos. Então, você pode saber quantas sementes tem em uma maçã, mas você nunca vai saber quantas maçãs produzirão uma semente. Então, muitas vezes, é essa visão mais ampla que naquele momento da dificuldade da dor, nós não conseguimos entender, mas que nós precisamos ter uma expectativa em Deus de que ela existe, né? No caso de José, José só foi entender esse propósito de Deus, conforme o pastor Guerra leu, né, no texto, depois que ele tinha passado por todo o processo de cura da vida dele. Enquanto ele estava lá na prisão, ele não estava pensando que ele tinha sido colocado ali por Deus para a preservação da vida. Enquanto ele estava lá na casa de Potifar, ele não tinha entendido que Deus tinha um propósito, não de deixá-lo na casa de Potifar, mas de levá-lo ao palácio de Faraó. Essas coisas ainda, né, no meio da situação, ainda não eram coisas reveladas a ele. Ele só foi entender que Deus o colocou ali, que ele passou por tudo que ele passou, que foi um propósito de Deus para preservar. De Deus exatamente. Também, né? Como o texto diz, Deus me mandou à frente de vocês para a preservação da vida. Então, agora eu estou aqui e fui enviado para cá, porque Deus tinha um propósito de me usar aqui para preservar a vida não só de vocês, mas de muitas outras pessoas. Carol, antes de passar para você, eu quero mandar um abração para os membros da Igreja Batista do Novo Progresso, que nós tivemos lá nesse final de semana, né? E ali nós vimos muitas manifestações assim de pessoas que nos assistem, que nos acompanham. Então não tem como a gente citar os nomes, porque na realidade são inúmeras pessoas, né? Nós queremos mandar um abração para vocês, na pessoa do pastor Cláudio como líder da igreja. Fomos muito bem recebidos por vocês, nos sentimos amados, né? E um beijão para cada um de vocês. Foi um tempo precioso que nós passamos com vocês, né? Um abração, em nome de Jesus. Queremos
quero agradecer vocês e pedir, pastor Guerra, ora pra gente fechando, por favor. Amém. Eu gostaria em especial colocar nessas duas pessoas que Amém. nos Amém. ligaram, Amém. né, que Deus, inclusive essa última, né, que ela Amém. precisa de realmente de uma visita do Senhor lá. A Fernanda e as duas que não se identificaram, né? A Fernanda e as duas que não se identificaram. Pai, em nome de Jesus, Sim, Deus. eu apresento em especial agora essas 3 pessoas. Sim, Senhor. Senhor, nós sabemos que estão passando por situações difíceis. Meu Deus. Pedimos ao Senhor que alcance elas agora. Em nome de Jesus. Tira do leito, tira da depressão, tira dos problemas, Pai. Que elas consigam atravessar esse deserto, Pai, e sair lá do outro lado. Amém. No nome de Jesus. Nós abençoamos a vida delas e declaramos a vitória, Pai. Que elas venham romper, Senhor. Amém. Venham romper, Pai. Venham quebrar todas essas barreiras, todas as palavras que ouviram, Pai, por tudo que passaram. Nós ministramos sobre a vida delas no nome de Jesus. E abençoamos todos aqueles que estão nos assistindo, Pai, declarando a vitória na vida deles, Pai. E abençoando todos eles com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.